Ó, sabendo disso, então, olha que beleza. Nós temos aqui, então, a ficha catalográfica. E com base nessa ficha catalográfica é que nós vamos dar sequência às informações que nós iremos processar. Primeiro, professor Benê, essa obra que o senhor tem aí impressa, de 2000, o senhor sugeriu lá a obra eletrônica, primeira edição da Google Books, publicada em 2013. Como que você usa para fazer esses comparativos do relacionamento lógico dinâmico? Eu uso um critério, cada um tem um critério. Eu uso um critério matemático. Eu volto 10 anos anteriores e vou investigar todas as editoras que publicaram livros relacionados a esse conteúdo CDD. Olha o número. CDD, vocês viram lá, 00142. 00142. Eu vou separar todos os vinculados a essa classificação decimal de Rui. Então, 10 anos. Então, a edição eletrônica, 2013. Eu volto 10 anos antes. Portanto, de 2003 até 2013. E fico observando esse conjunto de dados. Segunda coisa, o nosso autor é brasileiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar, de modo particular, apenas autores e autoras nascidas no Brasil, que publicaram nas múltiplas editoras existentes aqui, livros vinculados ao CDD 001.42. Às vezes, pode aparecer uma classificação até diferente. Pode, Benê? Pode, é verdade. Verdade? É. Ó, por exemplo, essa obra aqui, ela também tem a mesma classificação na ficha catalográfica. Olha lá, 00142. Beleza? Olha lá. Essa outra obra aqui também possui a mesma classificação. Olha lá, 00143 no final. Perceberam? Só que, vinculados a esse assunto, nós também encontraremos outras obras. Olha aqui. Também é sobre metodologia. Ó o CDD 501.8. E aqui, especificamente, aparece a palavra metodologia científica. Então, ou seja, eu separo. Olha essa outra obra aqui. Também está com a mesma informação. Olha lá. Olha o CDD 501. Vocês estão vendo? Olha essa outra obra aqui. Essa outra obra também está na sua ficha catalográfica com a mesma informação. Beleza? Ó, olha aqui a outra obra, para a gente ganhar tempo. Também está com a mesma classificação do CDD 501. Ó, para poder ilustrar, para que vocês tenham conhecimento. Olha essa outra obra aqui, olha. Bonita, né? Essa outra obra também está com a mesma classificação. Olha lá, CDD 501. Vocês estão vendo? Olha essa outra obra aqui. Também está com a mesma informação. Olha lá. Olha o CDD. Também 501. Perceberam? Benê do céu, ô louco. Calma, não acabou não. Essa outra obra aqui também
possui a mesma classificação. Olha o CDD. Acabou? Não! Essa outra obra também possui a mesma classificação. Meu Deus, Benê! Essas que eu separei são apenas algumas que eu tenho aqui na minha residência, que fazem parte da minha biblioteca. Então, gente do céu! Recapitulando, no relacionamento lógico dinâmico, vocês farão exatamente assim. De posse dos dados colhidos do autor já investigado, citei aqui o Severino, fiz a triagem da vida dele como escritor, da vida dele como orientador, já peguei os dados. Agora o que eu vou fazer? Já tenho a forma estruturada de pensamento do professor Severino. Agora eu vou comparar com outros autores e autoras que produziram livros no Brasil, ou se você quiser, meu Deus, também no exterior, que produziram livros sobre o mesmo conteúdo. Qual conteúdo? Metodologia da pesquisa, metodologia do trabalho científico. E vocês vão fazer uma busca usando os sites, os sítios eletrônicos de busca com essa finalidade. Você coloca lá, por exemplo, eu faço assim, metodologia da pesquisa / editora. E aí vou conseguindo obter inúmeras informações e vou separando. E nós temos um outro critério, que é o critério do período histórico. Eu só vou separar as obras produzidas 10 anos anterior à minha obra referência. Eu comentei que a minha obra referência é essa do professor Severino. Edição eletrônica 2013. Então eu vou voltar de 2003 a 2013. Todas as que estiverem na minha tarrafa investigativa, lembra da tarrafa pescador? As que estiverem na minha tarrafa, eu separo. Professor Benê, investiguei 25 editoras, dessas 25, encontrei desse período de 2003 a 2013, 20 obras ligadas ao assunto metodologia de pesquisa ou metodologia de trabalho científico. O que eu faço agora? Professor Clóvis, se senta e leia todas as obras relacionadas ao mesmo tema. É por isso que a análise interpretativa somente vai ocorrer em que momento do processo formativo? De modo particular, lá na graduação, bacharelado, licenciatura, graduação tecnológica. De modo muito especial, quando a instituição de ensino superior propõe a criação do trabalho de graduação, para outros, trabalho de conclusão de curso, para outros, projeto interdisciplinar. E lógico, esse trabalho se torna mais investigativo, muito mais exaustivo, quando a pessoa conclui a graduação e vai dar sequência na linhagem stricto sensu, fazendo mestrado e doutorado. É isto que é um trabalho acadêmico. Um trabalho acadêmico, meu Deus, visceral, dinâmico, dialético, ontológico, observando todas as possibilidades descritas sobre o mesmo tema. Agora aqui eu consigo responder uma pergunta extremamente importante quando eu trato isso daqui. Quem influencia quem? Quem é o agente influenciador? Na medida em que eu olho para as referências, norma 6023. Quando eu vou lá para as referências, normalmente ela aparece sempre no final. Olha lá, às vezes utilizo expressão que eu não gosto, incorreta. Esse nome não pode ser usado desde 2002. A norma 6023 da BNT alterou o nome para referências. Referências no plural, porque narram-se
dados tipográficos, descrevem-se dados tipográficos, tá? Então, aqui eu vou verificando nas referências se o nosso autor foi ou não citado, né? E lógico, quando fala de metodologia no Brasil, quem não citar o professor Antônio Joaquim Severino, opa! 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 Meu Deus do céu! Porque olha aqui, meus queridos, vocês vão verificar que nos inúmeros trabalhos publicados no Brasil, nos inúmeros trabalhos relacionados ao assunto metodologia, no assunto metodologia, o nosso professor Antônio Joaquim Severino necessariamente será citado. Caso contrário, meu Deus, alguma coisa deixou de ocorrer. Meu Deus. E por que isso acontece, Benê? Porque o professor Antônio Joaquim Severino é a autoridade discursiva no assunto metodologia da pesquisa. Muitas obras nacionais e internacionais. Eu tenho aqui uma infinidade delas. Lá nas referências, elemento pós-textual, norma 14724. Lá no final, eu vou verificar o nome do professor Severino. Ele foi citado por quê? Porque é ele que é o gerador de todas as influências. Consequentemente, eu consigo verificar agora, com base nesses X autores e autoras que eu separei, que escreveram sobre o mesmo tema, metodologia, se os discursos são iguais, ou se é alguma coisa inédita. Consigo ainda verificar a qualidade técnica da argumentação, as exemplificações, as ilustrações, ou ainda se o autor como escritor, a autora como escritora, está atenta às novas sugestões tecnológicas nos seus respectivos trabalhos. Normalmente, quando pegamos um livro, o livro é uma estrutura estanque. Quando pegamos um canal da internet como o YouTube, nós temos uma visão mais dinâmica e, consequentemente, um livro tem que estar atualizando, sem perder a qualidade técnica, a qualidade epistemológica, a qualidade filosófica, metodológica, que é o que validou a sua existência como obra a ser consultada. Mas o autor ou a autora tem que estar também suscetível, né? Aberta às novas contribuições provenientes das múltiplas áreas, entre elas das tecnologias, das redes sociais, das novas mídias existentes. Caso contrário, a nossa produção será anacrônica, greco-cronos. Vamos comentar logo sobre Cronos. O nosso discurso já está obsoleto, tratando uma realidade a qual não existe mais. Esta é a terceira abordagem, análise interpretativa. Com base nesses exemplos, nessas ilustrações, nós vemos dois grandes elementos. Elemento 1, relacionamento lógico estático. 2, relacionamento lógico dinâmico. E dentro dessa lógica, concluímos a nossa terceira abordagem. Acabou? Não. Lembra lá? São 5 abordagens. Já vimos a análise textual, já vimos a análise temática e já vimos a análise interpretativa. Nós vamos entrar agora numa mais simples. Quarta abordagem. Primeiramente, a quarta abordagem, ela tem o título Problematização. Problematização. Sugestão, não confunda problematização, título da quarta abordagem, com
o segundo item da segunda abordagem, problema. O que é o problema? A análise temática, segundo item, é a identificação do fator mobilizador que fez com que o autor parasse a vida dele para escrever sobre aquele conteúdo. Problematização tem como principal objetivo gerar dados para discussão e reflexão. Primeiramente, a problematização é um trabalho coletivo, portanto, em equipe. Professor Benê, explica um pouquinho melhor isso. O professor, a professora, os mediadores da aprendizagem vão fazer assim. Vão separar uma classe, a plateia e os apresentadores e apresentadoras. Os apresentadores e apresentadoras tiveram um acesso a um texto. Por exemplo, só para fins de ilustração, o nosso texto, objeto de nossa explicação. Vamos pegar aqui. Aqui. Nosso texto. Beleza? Esses estudantes já fizeram a análise textual individualmente, a análise temática individualmente, a análise interpretativa individualmente. O que vão fazer agora? Os integrantes dessa equipe vão discutir os pontos convergentes obtidos por meio da pesquisa particular, as 3 variáveis da análise textual, as 4 variáveis da análise temática, as 2 grandes variáveis da análise interpretativa. Tem pontos convergentes? Ah, não. Tem pontos divergentes? Porque às vezes uma pessoa pesquisa algo a mais. Então, quem não tem aquilo, socializa. Por último, esses integrantes elaboram questões que gerarão uma discussão. Essa discussão, mediada pela oralização, ou seja, haverá um exame de erguição, uma apresentação oral, como também haverá a apresentação documental, gráfica, uso do PowerPoint, Prezi ou qualquer outro recurso audiovisual, no intuito de transmitir aqueles conteúdos oriundos das 3 análises, textual, temática e interpretativa. O professor, a professora, antes, cria um critério, uma documentação, dizendo como deve ser essa apresentação oral e essa apresentação gráfica. Estabelece também o tempo, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, explicita se poderá ou não usar outros recursos adicionais eletrônicos, enfim, isso fica a critério do docente, da docente com os seus estudantes, com as suas estudantes. Maravilha. Feito isto, nós temos o momento da apresentação. A plateia apenas ouve. Após a apresentação oral, por último, pode ter uma interação, com base nas dúvidas existentes da plateia, para os expositores e expositoras daquele conteúdo oral e gráfico. O docente, a docente apenas avalia. Portanto, a problematização deve gerar um meio didático formal para a socialização das informações. E agora os estudantes, hábeis leitores, hábeis leitoras, terão condições de ser agora transmissoras de conteúdos obtidos, 1, por meio da leitura, 2, por meio da escrita, a documentação, oralizada, comunicada, explanada por meio da fala e do documento do recurso audiovisual. Bacana? Quarta abordagem. Ela é coletiva e ela socializa aquilo que foi obtido individualmente. Portanto, reuniões deverão ocorrer entre os integrantes da equipe. É preciso que haja uma gerência desses integrantes. Gosto muito disso, tá? Isso se chama autogestão. Um gestor da equipe lidera, socializa as informações para que todos possam dialogar, transmitir aqueles saberes com a melhor qualidade possível. Terminou, Benê? Não. Quinta abordagem.
síntese pessoal. Novamente, não devemos confundir a quinta abordagem, síntese pessoal, com o objeto obtido da segunda abordagem, a análise temática. Lembra lá? O nome é resumo ou síntese. Ora, o que é o resumo? O que é a síntese? É quando eu elucido 4 elementos: tema, problema, tese, argumentação. E agora, o que é a síntese pessoal? A síntese pessoal é um relatório, é uma narração, é uma descrição de todas as etapas percorridas pela pessoa ao longo da geração das informações daquele documento, por meio da análise textual, por meio da análise temática, por meio da análise interpretativa, por meio da problematização. Um dos principais objetivos da síntese pessoal é justamente este: coletar os dados, registrá-los, seguindo uma sistemática, uma metodologia, de modo que você que fez isto saiba o que fez, como fez e por que fez, e quais as etapas percorridas regularmente, rigorosamente. Na medida em que você desenvolve esse hábito de fazer o registro documental, você terá meu Deus, como eu posso expressar? Um amadurecimento intelectual, visto que você teve contato com múltiplas cosmovisões, múltiplas idiosincrasias, múltiplos juízos, conceitos, múltiplas formas de pensar, ser e agir. Nós vimos não só um autor, nós não vemos uma só obra desse autor, nós vimos um conjunto bibliográfico de um autor e o comparamos de um único autor a múltiplos autores dentro de uma escala histórico-temporal, dentro de uma pesquisa, recorrendo à internet para coletar as editoras que produziram, graças ao catálogo, a classificação decimal de Dewey, informações referentes ao mesmo tema. Agora, eu sei o que é aquele assunto, eu sei o que é aquele tema, domino isto, e a prova disto é que, além de ter lido, eu fiz o registro escrito, documentado, seja ele manuscrito, seja ele digitado. Se for digitado, muito cuidado, pendrive, HD externo, salva na nuvem, cloud computing, né? Utiliza os e-mails que tem lá espaços no Drive para que você possa armazenar essas informações. Há hoje inúmeras formas de você guardar. O Benezinho tem vários pendrives, o Benezinho tem disquetes, o Benezinho tem vários HDs externos para guardar tudo que foi produzido ao longo dos quase 26 anos como professor de filosofia e de outras áreas. A síntese pessoal recapitula todas as etapas anteriores. É um registro em que você, de forma escrita, relata o seu envolvimento, a sua dedicação com múltiplas formas de pensamento e de escrita. Teve acesso a múltiplas culturas, às organizações sistêmicas e epistêmicas e, consequentemente, agora você poderá desenvolver a sua forma de pensar, inspirada nesses múltiplos autores lidos. Qual que é o meu voto? Que vocês façam isso para trazer enriquecimento cultural, o aumento do capital de informações, melhoria para o exercício de sua respectiva profissão e para que a sua vida com seus entes familiares seja mais próspera, abençoada, feliz. Dá trabalho, Benê, é verdade, dá trabalho. Tudo na vida dá trabalho. Como que dá trabalho? Professor Leandro Carnal já dizia que a maior dificuldade da vida
é uma mãe ensinar os filhos a escovar os dentes. Se a mãe, em algum momento, deixasse de usar o seu ímpeto, o seu afeto para fazer isto, dizia o grande professor Leandro Carnal, como a nossa sociedade brasileira e mundial seria hoje. Tudo um casal, quando se dispõe a ter um filho, uma filha, que dificuldade que é. Não é só o momento do prazer. Depois do prazer, vem a conta. A mãe que perde a beleza, a sua vida orgânica, fisiológica, citológica, é toda alterada. E quando a criança nasce, esse amor que tinha durado 9 meses na gestação passa a ser redobrado a cada dia dentro do berço, quando sai do berço e começa com as mãozinhas a encostar nas paredes, e quando começa a andar com as pernas próprias, o medo de abrir a porta da sala, e quando a criança vai crescendo, o medo de ver a criança pegar a chave do cadeado e ir para a rua, e esse medo só vai aumentando quando a criança pega o circular, quando a criança começa a dirigir o próprio carro. Esse medo vai aumentando quando essa criança começa a namorar outra pessoa, e depois que vê essa criança com uma outra criança na mão, essa experiência da entrega, do amor, do afeto, é prova que quando uma coisa é muito bem feita, planejada, projetada, racional, autonomamente, as preocupações, o cansaço, o medo poderão vir. Mas a sensação de realização, de autorrealização. Eu, professor Benê, nascido numa favela, filho de pais pobres, migrantes da cidade de Monte Azul, Minas Gerais, posso dizer, quando essa realização atinge o seu ápice, você se sente uma pessoa mais feliz e vai usar o mundo, os canais existentes, para dizer que todo o esforço proveniente da leitura valeu a pena. Eu então, professor Benê, concluo agradecendo ao meu grande amigo professor Antônio Joaquim Severino. Agradeço também todos os demais professores que foram utilizados hoje na nossa aula, envolvendo 3 abordagens: análise interpretativa, problematização e ensino pessoal. Também agradeço ao meu querido professor Luzimar Gouveia, entre tantos outros amigos, colaboradores, escritores e escritoras, que têm feito do Brasil uma porta da esperança. Quem sabe, louvado seja Deus, por meio da leitura, por meio da escrita, por meio da aquisição de novos valores, nós tenhamos uma sociedade brasileira melhor, uma sociedade mais fraterna, altruísta e principalmente com Deus no coração, com um sorriso estampado na face, pessoas mais realizadas, pessoas que veem uma nas outras como semelhantes. Como dizia o grande alemão Martin Buber, eu tenho que me reconhecer no outro. Eu, tu.
Na medida em que eu vejo o outro como extensão da minha própria existência, o outro me realiza, eu me realizo no outro. Não existe o outro, é eu, tu, símbolo fundamental da alteridade. Alter, em latim, significa outro. Eu sou um prolongamento do outro. O outro, o tu e eu somos os mesmos seres. Se pensarmos dessa forma, a arrogância, a petulância, a soberba sairão dos nossos caminhos e de nossos corações, da vida de nossos familiares. Somos iguais. Nesse momento de pandemia, essa informação de Covid-19 ela se torna mais necessária. Somos profunda e essencialmente iguais. Se você ainda não se inscreveu no canal do Professor Benê França, é muito simples. Você está vendo a palavrinha aí, grafada, com as cores branca e vermelha? Inscrever? Clica lá. Inscreva no canal do Professor Benê. Benê, mas como que funciona? É simples. É de graça. Você tem que ter uma conta vinculada ao Gmail ou outra conta ligada ao grupo Google. Você clica lá, clicou, está logado com seu e-mail, você clica em inscrever. Aí vai aparecer a palavra inscrito, você já vai estar inscrito. Tem um sininho? Clica no sininho. Todas as vezes que o professor Benê produzir um vídeo, você vai receber. Estamos já com o roteiro para mais de 100 vídeos. Se Deus quiser, nós iremos produzi-los um a um. E queira Deus com a melhor qualidade. Estou tentando aprender algumas coisas para trazer um conteúdo de melhor qualidade. Muito obrigado por sua paciência. Muito obrigado por sua compreensão. Muito obrigado por sua inscrição, pelo seu like, pelo seu dislike. Muito obrigado por estar conosco neste humilde canal de filosofia. E neste dia, nesta hora, neste momento, invoco o Todo-Poderoso para que continue nos abençoando, nos santificando e nos livrando do mal. Somos nós. Abraços!